Bom dia, é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês desse café. É sempre um desafio estar aqui, né? Por mais que nós já participamos da igreja, eu e minha família, não, meus filhos não, né? Mas eu e minha esposa, 28 anos, estamos aqui na Comunhão Quixaba. Já tivemos a oportunidade de ministrar, eu também ministro na FATEM, tem uma aula de introdução à Bíblia, mas sempre quando estamos aqui no café, ministrando para empresários, nosso coração arde, tem algo gostoso de compartilhar, de falar, porque é uma experiência, né? Uma experiência que a gente vive, e eu sei que se eu passasse o microfone para cada um de vocês aqui, vocês poderiam compartilhar a sua experiência conosco e edificar outras vidas, outras pessoas, e comigo não é diferente. Eu tive uma oportunidade de estar ali na frente do Colégio Seduca, hoje eu sou o diretor ali administrativo da escola, e o Seduca ele trabalha com uma cosmovisão, uma escola que trabalha desde o infantil até o ensino médio. Eu não estou aqui para falar da escola em si, mas da sua metodologia, tá? Então, o Seduca ele começou há 26 anos, a própria Comunhão Quixaba foi a fundadora da escola, e como que ela trabalha essa filosofia, né? Primeiramente, ele tem 3 pilares. Uma é filosofia. A filosofia ela responde quem nós somos. Na tua empresa, você também pode pensar quem você é, quem a sua empresa, pessoa jurídica é, qual a filosofia dela, né? Da tua empresa. Então, é uma filosofia cristã. A metodologia é como vai ser trabalhado, qual é o método, a maneira que vai ser ministrado para esses alunos. Existe uma maneira de ser ministrado, nós somos associados com 2 suportes da AXE, que é uma Association Christian School International, e da AECEP, que é uma associação cristãs de escolas de educação por princípios. Isso daí, ele nos dá um direcionamento dessa metodologia aplicada. E o currículo, né? O currículo responde o que vai ser ministrado. Então, na sua empresa também precisamos saber a filosofia, quem ela é, você precisa ter isso firmado junto no seu dia a dia, qual é o objetivo dela, como que você vai trabalhar, quais serão as diretrizes, e o currículo, no caso de uma empresa, a prestação de serviço, o foco dela, ou do produto que estará acontecendo. Da mesma forma, na escola também temos essa metodologia. E essa metodologia, ela trabalha com algumas ferramentas. Então, eu imagino que para você fazer o seu serviço, para você fazer a indústria que trabalha, a prestação de serviço, ou até mesmo o local, o departamento onde você está, você precisa de algumas ferramentas para isso, algumas maneiras. Não dá para ficar usando como martelo um alicate, né? Então, você tem que ter ferramentas ideal para você explorar aquela área, para você poder tirar o melhor dela, para poder fazer bem feito aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos para você fazer. Quais são as ferramentas? Não é ao contrário, numa escola existem ferramentas. Se eu quero essa metodologia, se eu quero essa abordagem, eu preciso de ferramentas dela. E uma das ferramentas é o PRRR, que é ensinar o aluno a pesquisar, ser pesquisador, raciocinar biblicamente aquilo que ele tem pesquisado, seja matéria, nós não estamos falando de uma escola para formação de teólogos, né? Também pode ser, mas é para todas as áreas de influência da sociedade. Então, esse aluno precisa, já desde pequeno, raciocinar biblicamente, qual é a cosmovisão dele, a relacionar isso com a sua vida, relacionar isso com princípios. Ali nós trabalhamos com 7 princípios de governo. Se você usar esses 7 princípios, você pode governar desde a sua empresa, né, até um país. Inclusive, esses princípios de governo, foram extraídos da Constituição americana, esses 7 princípios de governo. Então, existem essas ferramentas, esse pesquisar, raciocinar, relacionar esses princípios, e depois você registrar, você tomar as suas atitudes, você fazer aquilo que é para ser feito. E para você, hoje em dia, eu não quero falar sobre esse aspecto, mas isso é um pano de fundo, uma introdução, que para fazer uma escola com esses parâmetros, com
com isso, com esse jeitão, com essa metodologia, iniciada, então, pela Comunhão Cristã há 26 anos atrás, precisa-se de coragem. E o meu tema hoje aqui com vocês é coragem. Você e eu precisamos ter coragem para tomar algumas atitudes. Eu e você precisamos ter coragem para poder avançarmos em relação àquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para executarmos, né? Então, quantos aqui, por exemplo, são profissionais liberais? Podem levantar suas mãos assim, né? Então, profissionais liberais, empreendedores, né? E temos aquelas pessoas até que podem trabalhar em uma empresa, mas ela agir como um empreendedor, ela fazer daquilo como se ela fosse dono daquele local, né? Ela dar o seu melhor naquela empresa, mesmo que o seu patrão terreno aqui seja uma pessoa em que talvez você tenha algumas dificuldades de relacionamento, talvez não, mas você trabalha para alguém maior ainda, trabalha para o Pai Celestial, então você vai dar o seu melhor em relação a isso daí, você é um profissional liberal também, mesmo dentro de uma CLT, mesmo dentro de um vínculo empregatício, dessa forma seletista, né? Então, eu e você precisamos de coragem nos dias de hoje. Eu e você precisamos de coragem para levantar, até mesmo de coragem para poder buscar um apoio ou buscar em Deus o nosso dia a dia, né? Buscar de vir aqui no café, nesse café Prosperity, toda quarta-feira pela manhã, precisamos de coragem para poder evangelizar alguém, trazer alguém que você quer que essa pessoa seja abençoada, também nós precisamos de coragem. E às vezes é mais fácil trazer, como foi falado, né, um café para apresentar essa pessoa para algo tão seletivo, né, aquilo que Deus coloca em nossos corações para serem compartilhados, do que de repente convidar para vir no culto. Pode ser que no culto seja uma segunda etapa, ela tenha mais facilidade de vir para um café. Então, esse banquete que é preparado toda semana, ele é para a minha vida, para a sua vida, sim, mas ele também são para pessoas que você precisa ter coragem de convidar, pessoas que você precisa ter coragem para poder compartilhar disso e estar aqui conosco. Você precisa de coragem para trabalhar, né, dia após dia. Ali na escola eu me lembro que nós vamos fazer o calendário, eles são 200 dias letivos, são 800 horas, né, para o aluno estar ali conosco. Os professores acaba sendo mais que isso daí, mas eu e você precisamos de trabalhar, então, os 365 dias, quando é empreendedor, né? Às vezes nem tem aquelas tuas férias, aí você precisa de desafio, você precisa de muita coragem para poder vencer, trabalhar. Você precisa de coragem em relação ao tempo para você ter uma reunião como essa. Você precisa ter coragem de fazer networks, né, de você poder fazer contatos, de você sair de casa para trabalhar, às vezes para empreender, às vezes para vender, comercializar. Você precisa ter coragem de abordar uma pessoa, de abordar um cliente, de um fornecedor. Você precisa ter coragem para poder fazer isso. Você precisa ter coragem para vencer o sistema, a burocracia do sistema, né? Você precisa ter coragem para trabalhar, sabendo que existe um concorrente, entre aspas, aqui, alguém que concorre com o mesmo tipo de trabalho que o teu e talvez para o mesmo cliente que você quer oferecer os teus serviços, né? Então, você precisa ter coragem para poder fazer isso. Eu e você também precisamos de ter coragem para ter um sócio. Um sócio também, a gente precisa ter muita coragem, porque quem vai ser o nosso sócio? Hoje em dia, a gente precisa ter coragem. Nós sabemos que o sócio, ele é uma pessoa que você vai estar junto por um tempo possivelmente determinado, né, já ali previsto, não vai ser como um casamento, né, que é durante a vida toda. Pode ser que o sócio dure bastante, mas tem que saber que há um tempo para começar e, se terminar, se interromper, como vai interromper essa sociedade. Já precisa ter coragem de definir isso no papel, antes até mesmo de começar essa sociedade. Enfim, então eu e você podemos perceber que nós somos corajosos. Às vezes a gente fala, não, eu não sou corajoso, mas você é. Você está aqui, você faz todas essas atividades, você é uma pessoa corajosa. Então, diga aí para a pessoa do seu lado, você é corajoso.
E se a pessoa do outro lado dizer que você não é, deixa para lá, tá? Só olhe de um lado só, deixa o outro lado para lá. Mas você é uma pessoa corajosa, você está aqui, você está disponível. E o meu desafio, aquilo que Deus colocou em meu coração hoje, é para falar, pelo menos por conta do tempo, de alguns personagens bíblicos, onde nós podemos destacar essa coragem deles, e depois falarmos ainda mais sobre a minha vida e sobre a sua vida. Estevão, em Atos 7:51, na verdade o texto ele fala mais que isso, ele fala de Atos 7:51 a 60. Porém, eu vou focar aqui no Atos 7:51. Só um pouquinho. Vamos ver como está a versão aqui. Não está aparecendo nessa tela, né? Mas tranquilo. Homens teimosos e incircuncisos, de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Estevão foi levantado como outras pessoas para falar de Deus, né, para ser discípulo de Jesus, e algumas coisas estavam acontecendo, eles foram levantados, e já de uma primeira circunstância, já fizeram uma blasfêmia contra ele, já levantaram situações falsas com ele, calúnias, e ele foi colocado então diante do sinédrio daquele momento, daquelas pessoas, aquelas autoridades, e naquele momento que ele foi colocado ali, ele teve coragem de fazer uma linha do tempo, que também é uma ferramenta usada na escola. Ele fez uma linha do tempo desde lá da época dos pais dele, desde a época de Moisés, lá de trás, trazendo tudo isso até chegar naquele dia. E aquelas pessoas, aquele sinédrio, que eram pessoas, teoricamente, que estavam cuidando de uma religiosidade, e esse é muito cuidado, que eles eram pessoas religiosas, elas estavam, então, prontos para poder fazer algo contra Estevão, porque ele estava falando de Jesus, ele estava falando do Espírito Santo. Então, essas pessoas determinaram que Estevão seria apedrejado. Isso pode estar acontecendo com a minha vida e com a sua vida hoje. Pessoas levantando, fazendo calúnias contra nós, e talvez eu e você não vamos ser apedrejados fisicamente, mas quantas coisas podem ser lançadas sobre as nossas vidas? Quantas setas do diabo podem ser lançadas contra as nossas vidas? Aquilo que estamos fazendo pode vir como flechas, como os dardos inflamados, contra as nossas vidas, querendo derrotar, querendo matar a minha e a sua vida. Estevão passou por isso. Nesses dias você pode estar passando por isso. Quantas calúnias, quantas coisas podem estar sendo levantadas contra a sua vida e sendo você apedrejado. Talvez levar uma pedrada não seja tão problemático, mas você continuar uma após outra, o ano todo sendo apedrejado, ou o dia todo sendo apedrejado, a tua vida não vai suportar por si só, né? Então, existe homens que tiveram coragem, sabendo do risco que eles estavam cometendo, de ir lá e falar a verdade, se posicionar, conforme estava no versículo, e falar o que estava acontecendo naquele momento com aquelas pessoas. Ainda falando de outro, Estevão então foi sentenciado a ser apedrejado. Jesus, em Mateus 1, 18 a 25, acho que eu pedi para ela colocar um versículo ali, né? Mateus 1, 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, José e Maria tiveram um filho. Maria ficou grávida, eles estavam prometidos para o casamento, e ela ficou grávida mesmo antes de estar casada. Ela concebeu no seu ventre, através do Espírito Santo, um filho chamado Jesus, que seria colocado o nome de Jesus. E então, ela poderia ser considerada uma prostituta, e também uma sentença de morte para a vida dela. José e Maria, então, iniciaram algum projeto colocado nas mãos deles, e tiveram, então, o anjo veio, falou com ele, e eles tomaram, a partir desse momento, decisões e atitudes para poder
proteger aquilo que foi colocado nas mãos dele para fazer, com vários riscos. Depois você conhece a história, onde que eles foram, para onde que eles foram, os reis que levaram os presentes e as dificuldades que eles tiveram que passar por tudo aquilo, mas quando isso passou, nós hoje estamos aqui falando de quem? De Jesus. Nós estamos falando daquele que iniciou um projeto. Jesus, Deus colocou isso, mas ele precisava contar, ele contou com José e com Maria, para que isso pudesse estar hoje, até nós hoje. Inclusive, agora, neste domingo, nós vamos comemorar, Comemorar, celebrar, não, a morte e comemorar a ressurreição de Jesus, Então, esse projeto, Deus tem colocado nas tuas mãos, um projeto para você cuidar. Deus colocou nas tuas mãos um projeto, concebeu uma empresa, um negócio, uma tarefa, algo para as tuas mãos. E talvez no começo eu e você possamos imaginar a dificuldade que isso possa ter. Dificuldades diversas, elas, relatadas com pessoas, imaginando várias situações que possam acontecer diante daqueles fatos, daquelas crises que estão ali. Mas eu e você não sabemos, nessa linha do tempo, no Kairos de Deus, o que isso vai acontecer lá na frente. Como isso vai ser. De repente você tem um projeto nas tuas mãos que é maravilhoso, que é grandioso, que é poderoso, que é sublime, que vai fazer relevância total na sociedade, mas talvez não para os tempos que estamos hoje. Talvez startando ali o que você está fazendo, pode dar início a grandes coisas que outras pessoas se beneficiarão lá na frente. Então, eu e você precisamos estar com os ouvidos e com o entendimento, com as escamas dos olhos, sem escamas dos olhos, e atentos para o que o Espírito Santo está ministrando. Ao mesmo tempo, você pode estar perdendo, entre aspas, um tempo da sua vida, com alguns projetos que não estão no coração de Deus. E você precisa, então, buscar entendimento através do Espírito Santo, com capacitação na igreja, relacionando, conversando, para saber o alinhamento disso daí, dessa filosofia, da metodologia, do currículo, mas trazendo isso palavras para o seu negócio, para poder saber esse alinhamento, se isso lá na frente tem tendências para poder trazer um desvio que vai desagradar a Deus, ou algo que você sabe que vai glorificar a Deus. Que esse é o meu propósito e o teu propósito, glorificarmos a Deus naquilo que estivermos fazendo. Vocês estão comigo? Amém? Vamos dar mais um exemplo aqui, além de Maria e José, de Esther. Esther 5, Esther 5 não, No livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte, vamos lá. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para uma conjuntura como essa que você foi levada à condição de rainha? Então, ela foi levada para a condição de rainha naquele tempo. Esse texto quer dizer o seguinte: quem sabe não foi para esse tempo que você foi levada para a condição de rainha? Quem sabe não foi para esse tempo que você foi levado para ser o empreendedor do seu negócio? Quem sabe não foi para esse tempo que você foi levado para prestar esse tipo de serviço? Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou para trabalhar nessa empresa e você dar o seu melhor? Quem sabe não foi para esse tempo que você está fazendo coisas sobrenaturais? Quem sabe não foi para esse tempo que você foi levantado para fazer diferença na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, no mundo? Quem sabe não foi para esse tempo? Esther vivenciou diante disso. Ela estava pronta para chegar diante do rei, em capítulos anteriores, você conhece também dessa história. Ela estava pronta para chegar ali, e se o rei não aceitasse o convite dela, ela poderia ser sentenciada à morte também, se ela se aproximasse do rei sem ser chamada diante do rei. Então, e ela precisava fazer isso para colocar o pedido do seu povo em relação àquelas situações que ela estava vivenciando. Quem sabe a empresa que você está vivenciando ou está fazendo, ela pode estar ali na beira de uma falência.
Quem sabe foi para esse tempo que você vivenciou tudo isso, e para ter uma recuperação disso, e fazer algo diferente, e colocar em risco algumas coisas, sim, mas você está certo daquilo do teu chamado, e fazer algo diferente, né? Então, eu e você, podemos estar, assim como esses personagens, de pessoas físicas, em nossa pessoa jurídica, situações parecidas, situações onde podem estar sendo apedrejados, situações onde podemos estar à beira de falências, situações onde podemos começar um projeto, um plano, um propósito ali, mas logo na sua concepção existem situações e regras que estão totalmente diferenciadas. Mas o diferencial que eu e você trazemos é a palavra de Deus. O diferencial é o Espírito Santo. O diferencial é eu e você estarmos aqui fazendo justamente isso, buscando em Deus, né, como os nossos café do Prosperity, que vai levantar, que vai fazer coisas diferentes para a minha vida e para a sua vida. O teu negócio não é para um tempo como este? Então reflita, será que o teu negócio não é para um tempo como este? Tenha coragem. Eles podem te apresentar, te apedrejar, falar calúnias, mas tenha coragem. Você pode estar à beira da morte, mas tenha coragem. O elemento para ter coragem entender que Cristo vive em nós. Esse é o elemento para eu e você termos essa coragem. Ele nos colocou nesse tempo, nós nascemos para esse tempo, e Cristo vive em nós. Ele nos colocou nesse tempo, nós nascemos nesse tempo, e Ele vive em nós. Esse é um diferencial para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria, por gentileza, que vocês se colocassem em pé. Nós vamos ler mais 2 versículos, mas eu gostaria de colocar nessa posição, né? Então, na posição de eu e você termos atitude, nos colocar em pé, por exemplo, é ter uma atitude de coragem. Nós precisamos nos levantar. Talvez você está aqui, está na melhor fase da tua vida, e talvez é o momento de você olhar para a pessoa que está ao seu lado, e ajudá-la, e estender a mão. Deus te colocou nesse tempo para fazer diferença. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, se puder colocar lá para a gente, ele diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não deu para a minha vida, nem para a sua vida, um espírito de covardia. Ele nos deu coragem, Ele nos deu amor, Ele nos deu amor suficiente para a minha vida e para a sua vida. Ele derramou esse amor sobre nós. Ele deu essa moderação, Ele nos deu o Espírito Santo, para que possamos fazer diferença onde estivermos. Não cabe, então, a covardia para nós. Nós somos pessoas corajosas. Você é uma pessoa corajosa. Você é uma pessoa que pode ir à frente cada vez mais, ser desafiada, mas não simplesmente uma palavra positiva, mas é porque a palavra de Deus, que criou os céus e a terra, ela diz isso sobre a minha vida, e sobre a sua vida, e sobre os seus negócios. Olhe para o seu negócio, tem falado aqui, as pessoas que ministram constantemente, declare para o seu negócio, declare para a sua vida, mas declare para o seu negócio, declare palavras de bênçãos para o seu negócio, declare palavras de poder para os seus negócios, declare o amor de Deus fluindo através do seu negócio, e você podendo glorificar a Deus através da sua empresa, ou da sua qualificação, daquilo que Ele tem colocado em tuas mãos para fazer. Amém? Amém, glória a Deus. Então, se você se sente assim, uma pessoa encorajada, se você se sente uma pessoa corajosa, né, você pode aplaudir, mas daqui a pouquinho, tá? Aplaudir a Jesus, né? Mas só que eu queria que você fizesse isso, eu gostaria que você fizesse isso, mas declarando palavras para o seu negócio, que você pudesse fazer isso neste momento, né? Sim, Deus, eu te agradeço, Senhor. Você pode fazer as duas coisas, orar e aplaudir ao Deus no seu negócio. Você consegue fazer isso? Então vamos ver se consegue. Comece orando.
Deus, nós queremos colocar, Senhor, que todas as bênçãos do Senhor, todo o favor do Senhor é sobre essas empresas, sobre esses negócios, sobre aquilo que eles estão fazendo. Nascemos para esse tempo, nascemos para glorificar o Senhor através da nossa empresa, dos nossos negócios. Nascemos para glorificar o Senhor através dos talentos que o Senhor tem derramado em cada empreendedor aqui, em cada profissional liberal, que ele possa ser luz naquilo que ele está fazendo, ser luz naquilo que ele está fazendo, Pai. Nós queremos glorificar o Senhor no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado.